Olá, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar agora os vídeos sobre como será na Terra no decorrer dos 7 anos de tribulação. Esse vídeo tratará mais especificamente das chamadas 70 semanas de Daniel, pois os 7 anos de tribulação se referem à última semana de Daniel. Mas para isso é interessante começar com o histórico e panorama dos acontecimentos para um melhor entendimento. Inicialmente, havia uma lei dada por Deus a Moisés para que o povo não trabalhasse a terra no ano sabático, para que ela descansasse e assim recuperasse sua fertilidade. Ou seja, trabalhariam por 6 anos, mas no 7º não poderiam. Então o Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. E haveria uma punição bem definida caso não respeitassem essa lei. Deus dizendo caso não respeitassem a lei: espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. E o povo não respeitou esses anos sabáticos da terra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Jeremias não fala especificamente que os anos sabáticos levaram o povo ao cativeiro, mas sim em função de seus maus caminhos e por seguirem a ídolos. Mas depois vocês vão entender a lógica. Desde o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, até este momento, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia conquista Jerusalém, destrói o templo de Salomão e leva o povo cativo, são exatamente 490 anos. Considerando um ano sabático não considerado pelo povo judeu neste período de 490 anos, eles estavam devendo exatamente 70 anos sabáticos para Deus e sua terra. Assim, esses 70 anos de cativeiro foram em função dos anos sabáticos que o povo estava devendo. Foi a maneira de Deus reaver este período. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes, que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Depois, o rei Belsazar assumiu o lugar do rei Nabucodonosor. Belsazar então foi morto na conquista do rei Dario pela Babilônia. Naquela mesma noite, quando Belsazar constituiu Daniel o terceiro no governo do reino, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Daniel havia prosperado no reinado dos reis Nabucodonosor e Belsazar da Babilônia, e também foi bem-sucedido com o rei Dario, após o episódio da Cova dos Leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Dario, filho de Xerxes, ou filho de Assuero em hebraico, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias,
que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Aqui, Daniel se tocou que estavam acabando os 70 anos de cativeiro do povo judeu e orou a Deus para saber qual seria o futuro do seu povo. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Agora sim, qual então o objetivo dessas 70 semanas? É importante mencionar que no hebraico, essa palavra semana desse texto se refere a um conjunto de 7 anos. A semana de 7 dias é descrita de modo diferente em outros textos. Então, quando falar de 70 semanas, são na verdade 490 anos. Daniel recebeu essa revelação do anjo Gabriel. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, ou seja, para os judeus, e para a sua santa cidade, para Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Ou seja, o texto traz 7 objetivos das 70 semanas. Os relacionados ao pecado. Então, primeiro, acabar com a transgressão, ou fazer o povo seguir as leis e voltar a ter fé. Depois, dar fim ao pecado, ou punir os pecados. Em terceiro, expiar as culpas, ou limpar toda a iniquidade. E também os relacionados à justiça. Em quarto lugar, trazer justiça eterna. Em quinto, cumprir a visão. Ou outra versão diz selar a visão e a profecia, acabar com as visões e profecias porque não serão mais necessárias. Em sexto lugar, cumprir a profecia, ou então cumprir a profecia de Daniel sobre as 70 semanas. Em sétimo lugar, ungir o Santíssimo, ou outra versão diz o Santo dos Santos. Aqui existem 2 linhas de entendimento. O Santo dos Santos poderia ser o local do templo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação dos pecados, e assim ungir seria algo como purificar o lugar após o sacrilégio feito pelo anticristo no meio dos últimos 7 anos. Ou então seria ungir a Jesus como o supremo soberano no fim de tudo, pois Jesus comparou seu corpo ao templo. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então, Daniel escreve como serão organizadas essas 70 semanas. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. E esse é o texto central desse vídeo. Vamos começar pela explicação da primeira parte. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Esse texto nos ajuda a entender. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o texto lido de Jeremias 25, falando dos 70 anos de cativeiro do povo judeu, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma promulgação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito, nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá,
Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Esse é o decreto de liberação do povo judeu para restaurar e reconstruir Jerusalém. Mas era Ciro ou Dario o rei da Babilônia? Na Bíblia diz que Dario era o líder da Média e Ciro da Pérsia, e o império era Medo-Persa. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. E no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, alguns estudiosos dizem que Dario seria um título e o nome seria Ciro, ou seja, seriam a mesma pessoa. Mas outros entendem que são pessoas diferentes, porque a Bíblia fala que Dario era Medo e Ciro persa. Então, o rei Ciro teria colocado Dario como um tipo de governador daquela região da Babilônia. Isso poderia esclarecer a questão de que o reinado de Ciro e de Dario sejam meio concomitantes. Mas são fatos de menor importância aqui. A questão é que a contagem das 70 semanas, ou 490 anos, começou a contar a partir desse decreto. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, vem uma separação. A partir do decreto, haverá 7 anos, ou 49 anos, e 62 semanas, ou 434 anos, até a morte do ungido, Jesus. E por que essa separação? A primeira parte trata-se da reconstrução da cidade e possivelmente do templo, que levou 49 anos a partir do decreto de saída. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. E depois mais 434 anos até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ou seja, se cumpriram rigorosamente os 483 anos, ou 69 semanas, do decreto até a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. No final das 69 semanas, Jesus será morto, e Jerusalém e o seu templo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Aqui vale a pena entender melhor. O general romano Tito conquistou Jerusalém e destruiu o templo no ano 70 depois de Cristo, e o templo nunca mais foi reconstruído. E Daniel já começa a falar do governante que virá, o anticristo, e que será do mesmo povo que destruiu o templo, ou seja, do Império Romano, que na época abrangia também boa parte da Europa. E nesse trecho do fim ser como uma inundação, com guerras e desolações até o fim, podemos ter uma ideia desse cenário em Apocalipse. Elas, as uvas ou os ímpios, foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Aqui, João tem a visão sobre o final do período de tribulação, em que os ímpios seriam como que colhidos e pisados fora da cidade, na batalha do Armagedon. A descrição de tanto sangue é que a altura seria até os freios dos cavalos, cerca de 1,20 m, numa extensão de 300 quilômetros, que é praticamente toda a extensão de Israel de norte a sul, ou seja, uma inundação de sangue. E sempre haverá guerras e desolações. E no final, o anticristo fará uma aliança de paz com muitos povos por uma semana, ou 7 anos. Mas no meio do período, ele terminará com os sacrifícios, que serão feitos no terceiro templo, ou seja, será reconstruído, e fará um sacrilégio terrível. Esse sacrilégio terrível, ou abominação da desolação em outra versão, dizia respeito à profanação do templo por Antíoco Epifânio, rei da Síria, quando invadiu Jerusalém em 168 a.C., transformou o Santo dos Santos do templo num santuário de Zeus, colocando uma estátua dele ali e chegando a sacrificar porcos ali também. Mas escreve no final que o fim do anticristo está decretado.
Este texto de Daniel mostra que a última semana, a 70ª semana de Daniel, ou os últimos 7 anos, se iniciarão com um acordo de paz que o anticristo firmará com Israel e muitas nações. E as 69 primeiras semanas já foram cumpridas de maneira corrida e terminaram com a morte de Jesus. Por que então esta última semana não começou? Porque com a morte e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo no Pentecoste, começou a era da Igreja, ou da graça, o mistério referido pelos profetas do Antigo Testamento, entendido apenas por Paulo. Em Romano, Paulo fala que fomos enxertados e Deus vai voltar a tratar com Israel. Foi por causa da transgressão e incredulidade dos judeus que veio a salvação dos gentios. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Irmãos, não quero que ignorem este mistério. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Ou seja, a contagem das 70 semanas parou com a morte de Jesus e o início da era da Igreja, e vai começar a última semana com o acordo de paz do anticristo com Israel e muitas nações. E isso somente é possível quando terminar a era da Igreja, com a retirada dela da terra por meio do arrebatamento, que é quando Deus voltará a tratar com Israel. Essa última semana de Daniel, os 7 anos da tribulação, será tratada mais especificamente no próximo vídeo. Assim, se você achou importante e interessante esse vídeo, peço que dê um like e se inscreva no meu canal se ainda não fez, porque eu tenho vídeos bem interessantes e ainda farei outros relacionados a esta temática de Apocalipse. Um abraço e até o próximo vídeo.